Chamou a atenção nesta semana a decisão do Itaú de demitir funcionários que trabalhavam em regime remoto ou híbrido, considerando que havia uma redução na produtividade desses colaboradores. O tema, como eu disse, chamou atenção em redes sociais e passou a se ter, dentre as várias discussões, uma delas é sobre como que é feito esse controle da produtividade dos funcionários que estão atuando à distância, um modelo que ganhou forte expansão desde a pandemia. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Cláudia Securato, advogada trabalhista e sócia do Securato Advogadas. Cláudia Securato, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia para você. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com você, com a Cássia e com os ouvintes da CBN. Bom dia. Cláudia Securato, as ferramentas para se controlar esse trabalho remoto, elas já existem há algum tempo e elas são consideradas legais. Sim, sem dúvida, o monitoramento do trabalho é legal. Essa discussão já tinha sido superada com a discussão de monitoramento de e-mails corporativos. Então, tudo que você fizer no e-mail corporativo pode ser usado como prova contra você. Então, você não pode usar o seu e-mail corporativo para piadas, para nada disso. Então, isso já estava validado. Esses monitoramentos via robô que estão sendo feitos agora são super importantes para medir a produtividade. Você pensa que no Itaú tem 95 mil empregados. Então, as áreas são muito grandes, o trabalho é muito grande, tem muito cliente, tem muita gente trabalhando. É legítimo, sim, que eles monitorem a produtividade dos seus empregados. Agora, Cláudia, esse monitoramento, a partir do momento que ele é realizado, os funcionários têm de receber algum tipo de comunicado formal, no sentido de que, sim, eles estão sendo monitorados quando trabalham à distância? Ô, Cássia, em tese, eles provavelmente devem ter recebido, tá? Porque essas empresas têm um compliance, têm as normas internas muito bem estabelecidas. Mas o empregado tem que saber que a partir do momento que ele está ali recebendo do empregador, ele está sendo monitorado. Não é um trabalho livre, né? A gente viu aí nas manifestações que tinha empregado que ligava o computador, fazia o login e ficava 4 horas sem trabalhar, sem atividade no computador. Isso é grave, né? Agora, como é que as empresas, de uma maneira geral, hoje têm tratado essa questão, seja do trabalho remoto quanto do trabalho híbrido, com parte trabalhando de casa, parte trabalhando do escritório? Tem havido uma mudança no comportamento depois daquela onda que surgiu no início na pandemia? A verdade, Milton, é que a pandemia fez com que as pessoas entendessem que elas conseguem e podem trabalhar de casa com a mesma produtividade. Quando acabou a pandemia, quando tudo voltou ao normal, a gente teve um grande conflito, uma grande crise, tá? Entre empregados e empregadores. Os empregados não queriam voltar mais presencial 100% do tempo, principalmente a geração jovem, a geração Z, que viraram nômades digitais, que estabeleceram outros modos de trabalho. Em compensação, os empregadores, a alta liderança, começou a entender que o trabalho remoto você perdia produtividade no trabalho remoto, você tinha a chance de fazer outras tarefas no trabalho remoto, você tinha a chance de ter 2 empregos no trabalho remoto. Então, a gente tem uma crise muito grande estabelecida e eu acho que o grande pano de fundo e que trouxe tanta comoção para essa demissão do Itaú é a questão de voltar na mídia, para todo mundo, a discussão sobre o trabalho híbrido e o trabalho remoto. Cláudia, então, para ficar bem claro aqui para os nossos ouvintes, quais são os direitos das empresas e os direitos dos funcionários quando se estabelece esse trabalho remoto que, sim, pode e será monitorado? O trabalho remoto, Cássia, a empresa estabelece se é possível naquela localidade de trabalho remoto. Então, a empresa vai oferecer para você um trabalho remoto ou um trabalho híbrido. E os direitos e deveres são os mesmos do trabalho presencial. Eles são regidos, né? Os empregados que são regidos pela CLT têm exatamente os mesmos direitos e deveres no trabalho remoto e no trabalho presencial. Tem que cumprir jornada, tem que cumprir suas tarefas, cumprir metas, é tudo igual. Tá. O que a legislação hoje, ou o judiciário, a justiça tem tratado, como tem tratado essas questões aí, considerando algum litígio que tenha surgido a partir dessas relações? Os grandes litígios que surgem quando a gente trata de teletrabalho e de home office é o direito à desconexão.
As pessoas que trabalham em casa relatam que trabalham muito mais do que as pessoas que trabalham no presencial, porque elas se sentem numa obrigação de ficar logadas o dia todo. Então, existe uma confusão entre vida pessoal e trabalho. Tem muitos chefes que acionam de madrugada, de manhã cedo, não tem horário de almoço. Então, na verdade, os estudos e as pesquisas têm comprovado que essas pessoas que trabalham de verdade em casa, né? Vamos falar que as pessoas que estão ali efetivamente trabalhando, não estão conseguindo se desconectar. E isso tem causado burnout nas pessoas. Essa história de você sair de uma reunião para outra, de uma hora. Você está sempre correndo, né? Sempre correndo, saindo de uma reunião para outra, não tem fôlego. No trabalho presencial, você não marca a reunião de 1 em 1 hora. Mas no online você marca, então você acaba trabalhando mais. Aliás, essa é uma questão que o próprio ouvinte aqui, que é do Rio de Janeiro, Fernandes, escreveu para cá sobre trabalho remoto, se é permitido ficar em uma reunião com vídeo online durante todo o expediente. É que isso acaba se transformando realmente numa prática que não deveria ocorrer e existem até orientações de como os próprios colaboradores e as empresas poderiam se organizar nesse sentido, até para haver, aspas, quebras entre reuniões para que se desconecte nesse momento, né? Sem a perda de produtividade, com todos os resultados, etc. Mas há orientações sempre nesse sentido. A câmera desligada é uma falta de respeito, né? Assim, é muito difícil você trabalhar e você tá falando com uma pessoa e você tá com a câmera ligada e ela com a câmera desligada. Isso tem acontecido muito em aula online também, tá? Eu que sou professora, tenho sofrido muito com os alunos com a câmera desligada. Bom, que era uma discussão que já surgia lá na própria pandemia. Cláudia Securato, muito obrigado pelas orientações aqui a propósito dessa que é uma discussão que está colocada aí até pela decisão tomada pelo Itaú. Não se tem certeza exatamente do número de funcionários que foram demitidos. A informação do sindicato é de que foram 1.000 funcionários, então não confirma o número, mas sim confirma que aconteceram esses afastamentos diante dessas justificativas. Muito obrigado, Cláudia Securato. Um bom dia para você. Bom dia a todos, obrigada. Bom dia. Cláudia Securato é advogada trabalhista e sócia do Securato Advogadas, conversando com você aqui a propósito dessa que é uma discussão que existe aí nas empresas de uma maneira geral e que, claro, como repito aqui, ganhou muita força a partir da pandemia, quando, usando até a palavra da Cláudia Securato, se aprendeu que muitos dos trabalhos poderiam ser feitos de forma remota. Algumas empresas avançaram bastante nesse sentido, outras, à medida que a pandemia passou, começaram a voltar atrás e aí trouxeram os seus trabalhadores, seus colaboradores de volta para os escritórios, aquelas que mantêm o sistema híbrido. E aí fica toda essa discussão sempre de quais são os resultados que se pode alcançar. Tudo passa muito também pela cultura de cada empresa, uma cultura que precisa ser construída em parceria com os seus colaboradores.